em tudo, até para eu fazer uma bolacha, eu preciso planejar. Não adianta eu falar assim, agora eu tô com uma bolacha aqui na minha frente e vou fazer uma bolacha, mas eu não sei o que eu vou fazer, então não vai sair nada, né? Eu vou inventar aqui na hora sai. Não, não sai. Olá, eu sou Thaís Borman, a rainha das bolachas, e hoje eu tenho uma conversa muito bacana com você. Eu quero falar um pouquinho sobre uma aspiração que eu tenho, você tem, todas nós temos no início da carreira na confeitaria, que é ter a cozinha dos sonhos ou o seu próprio ateliê. E isso é uma aspiração que ele está intrínseco em nossos corações, em nosso pensamento, nosso desejo, né? E como fazer, né? Muitas pessoas às vezes colocam isso até como uma objeção, ela coloca isso como algo que acaba impedindo ela de alcançar o grande sonho dela, trabalhar nessa área da confeitaria, que é uma área tão doce, uma área tão gostosa, uma profissão maravilhosa que você pode perfeitamente executar na sua casa e na sua própria cozinha. Então veja bem, eu mesma quando comecei, e que não faz muito tempo, né, estou indo para o 3º ano na minha profissão como confeiteira, como professora em confeitaria, e eu comecei na minha própria cozinha, fazendo inclusive os cursos na minha cidade, na minha própria cozinha. E então, né, logicamente que a gente sonha em ter equipamentos bons, né, e tá sempre melhorando. Mas eu vejo assim que muitas alunas falam assim, mas eu não tenho uma batedeira planetária, como que eu faço? Eu não tenho um forno de cocção, como que eu faço, né? Então não posso fazer. Então eu tô aqui exatamente para falar para você que você pode entrar nesse universo maravilhoso, nesse universo doce, começando com as coisas que você tem na tua casa e na tua própria cozinha. E que o principal de tudo é você primeiro criar uma estrutura, é você fazer a tua marca, é você se tornar conhecida, para então você recebendo, né, o retorno do teu trabalho e automaticamente ir melhorando gradativamente. E que isso precisa também ter sim um planejamento, né, um bom planejamento do que investir e do que investir primeiro. Então uma das coisas que eu sempre falo, né, nos meus cursos, sempre estou recomendando para as alunas, que aquele valor que você está recebendo, vamos colocar aqui em forma prática, eu gosto de dar exemplo prático do meu dia a dia. Então vamos supor que hoje eu vou fazer uma entrega de 10 unidades de bolachas personalizadas com uma técnica elaborada, na qual eu estou vendendo cada bolacha por R$40, tá? Ou seja, 10 bolachas, R$40, logo eu tenho aí R$400, que é um valor que vai entrar no caixa, que eu tô recebendo. O que acontece, que eu vejo muito isso acontecer, principalmente é uma falha que eu também cometi muitas vezes. Entrando esse dinheiro, o que a gente faz? Olha, hoje eu preciso comprar leite, eu preciso comprar pão, eu preciso, sei lá, eu vou no salão fazer minha unha. E acaba pegando desse valor sem ter feito uma anotação, sem ter feito um fluxo de caixa, né? E acaba, quando você vê, foi aquela encomenda, você já gastou aquele dinheiro e aí você não repôs o material, ou você não fez um planejamento, né, das suas entradas e saídas, e aí o que acontece, né? Acaba passando o tempo e você não tem nunca um dinheiro em caixa para fazer investimentos, ou seja, para a tua tão sonhada cozinha, ou a tua tão sonhada batedeira, ou seu próprio ateliê, né? Esse sonho, enfim, se concretizar, porque é preciso planejar. Então em tudo, até para eu fazer uma bolacha, eu preciso planejar. Não adianta eu falar assim, agora eu tô com uma bolacha aqui na minha frente e vou fazer uma bolacha, mas eu não sei o que eu vou fazer, então não vai sair nada, né? Eu vou inventar aqui na hora sai. Não, não sai. Até para eu fazer uma bolacha eu preciso ter um planejamento. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pintura. Que pintura é? Uma pintura de personagem, uma pintura de paisagem, uma pintura floral? Uma pintura floral. Dentro da pintura floral,
É uma pintura vintage? É uma pintura realista? É uma pintura aquarelada? É uma pintura aquarelada, ok? Então você veja que é preciso ter qual é o desenho. É uma rosa, é uma orquídea, é uma margarida. Então eu já preciso definir isso antes. Qual é o tamanho da bolacha? Qual é o tamanho do desenho? Em que caixa que eu vou colocar essa bolacha? Né? Isso é bem bacana porque acontece, às vezes acontece, né? Olha só, a cliente encomendou 10 unidades de bolacha para mim. Isso é a história real, tá? Vou contar aqui e compartilhar com você para você rir junto comigo, porque não vale só eu rir das minhas palhaçadas, né? A cliente encomendou 10 bolachas, ok? Faz a bolacha, vai lá, eu fiz a bolacha rendada, com flor, toda linda. E eu tenho no meu estoque um monte de caixas de diversos tamanhos, né? Pequena, média, grande, comprida, quadrada, retangular. Aí vai colocar, oferece para cliente e a cliente escolheu a embalagem. Ó, eu quero dentro dessa caixa específica, ok, acertei com a cliente, passei o valor, tudo pronto, bolacha pronta. Vai colocar a bolacha na caixa, o que acontece? A caixa não cabe na bolacha ou a bolacha não cabe na caixa. E aí faz o quê? Então, assim, é uma saia justa porque você precisa entregar aquilo que você prometeu. Eu prometi para a cliente o quê? A bolacha dentro da caixa. E como que eu vou entregar essa bolacha para a cliente? Aí, logicamente, sai eu, né, com o tamanho, a medida da bolacha, de loja em loja, procurando uma caixa que eu possa adequar ou adaptar, né, ou seja, fazer um ajuste aí para poder entregar aquilo que a cliente pediu. Logicamente que isso vai fazer o quê? Aumentar meu custo, porque não estava dentro do planejamento. As embalagens, quando a gente compra com antecedência, em quantidade, no fabricante, você paga X. E aí se você vai comprar em uma loja de embalagem, unidade avulsa, paga Y, né? Mas são coisas que acontecem que tem que ser ajustadas. Então logo eu já sei que na próxima eu preciso oferecer aquilo que eu tenho para oferecer, né? Não adianta eu oferecer um material diferente do que eu posso entregar. Então é um exemplo prático que aconteceu comigo e que pode acontecer sim se a gente não se planejar. Então o planejamento ele é importante em todos os passos, mas ele é fundamental para você atingir o seu objetivo. Então, colocando como objetivo, eu sempre falo para minhas alunas aqui, batedeira. Veja só, né? Eu tinha a primeira batedeira da qual eu comecei a trabalhar com aquela que tem até hoje, porque às vezes eu vou bater uma coisa rapidinha ali, não quero pegar planetária, porque aquelas manuais que tem, né, os dois batedores, sabe, né? Aquela manualzinha bem baratinha, bem antiga. E eu falo sempre que a minha coitadinha tá tão velha que ela tá caindo os dentes, né? Porque o batedor não para mais, não trava mais, ele fica meio solto, então tem que tomar cuidado com ela. Mas acabo, né, deixando ela guardada porque às vezes eu acabo usando. Mas foi com ela que eu comecei. Foi com ela que eu comecei a bater glacê, bolo, né? O que precisava, chantilly, era nela. Aí tão logo que eu consegui ter um lucro, eu fui lá e comprei a minha primeira batedeira planetária. Era um sonho ter uma batedeira planetária. Aí aquela que estava dentro das minhas condições era uma Arno, né? Então assim, nossa, mas para mim aquilo já era um sonho, né? Ter a batedeira planetária. Aos poucos, né, você vai conquistando mais espaço, vai tendo mais lucro. A próxima batedeira, eu fui lá, comprei uma Oster. Já era, né, uma batedeira, mas ainda não estava satisfeita. Eu queria uma ainda melhor, né, que era a KitchenAid. Então, foi com o tempo, né, passou o tempo, consegui. Fui lá, comprei. Sim, agora eu já tenho, né? Mas assim, o que eu tô falando? Para que eu quero contar isso? Para falar para você que o nosso desejo ele nunca encerra ali, né? Então, por exemplo, comprei a batedeira dos meus sonhos.
Acabou o desejo, hoje ela não sonha mais ter uma batedeira, eu continuo sonhando, né? Então eu tenho uma preta, agora eu quero uma branca. Certamente quando eu comprar a branca, eu vou querer uma rosa, uma verde, né? Uma vermelha e por aí vai. Então isso é legal porque ele não deixa esse nosso desejo de crescer, de querer sempre, né, ter um espaço melhor e ter condições melhores, ele não nos deixa parado no tempo, não nos deixa estagnado. Então sempre tem motivos para que a gente busque algo mais. Então sempre que você for ou for começar, ou já faz a sua atividade, né? Na sua própria casa, eu vejo quantas pessoas que começaram fazendo na cozinha, a produção foi aumentando, precisou aumentar um pouquinho, aí aumentou mais um pouco, precisou de um funcionário, aí fez uma sala do lado, né? E por aí vai. Então, assim, não significa que se você hoje não tem a sua cozinha perfeita, vamos colocar assim, não tem a batedeira dos seus sonhos, não tem o melhor forno, né? Não significa que isso seja um motivo para que você não decida começar. Ou que você não coloque como um sonho, né? Falar assim, mas eu nunca vou poder comprar uma batedeira dessas, ou eu nunca vou poder comprar um forno desses. Eu digo para você que as oportunidades, sim, elas aparecem, desde que você tenha, né, um planejamento e que você comece. Então precisa sim dar o primeiro passo para as coisas começarem a fluir. Então qual é o primeiro passo? É começar a fazer. O segundo passo, falar para as pessoas que você está fazendo. Segundo passo, saber administrar isso tudo, né? Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está recebendo e naquilo que você está investindo. Fazer um fluxo de caixa que seja no caderno, que seja numa caderneta, que seja numa agenda, ou que seja até num quadro, né? Coloca um quadrinho lá na parede para fazer as suas contas e poder saber quanto daquele dinheiro ele foi, né, usado para comprar os produtos, para comprar os materiais, quanto daquele foi efetivo o seu lucro e quanto daquilo que você precisa guardar. Eu preciso guardar, nesse mês eu quero economizar R$2.000 para comprar um forno novo, por exemplo. Então, tem uma meta, tem um objetivo. Então, de cada encomenda que entrar, eu vou guardar 10%, 20%, 30%. O restante eu vou dividir, né, para tal e tal coisa, para pagar as contas e assim por diante, né? Então isso tudo é bacana, é possível você ter o seu espaço tão sonhado, tão desejado, tudo aquilo que é sonhado, quando conquistado tem um gostinho mais doce ainda, né? Porque faz parte do teu sonho e principalmente é uma conquista pelo teu trabalho. E você sabe qual a importância de você ter o teu próprio espaço, o teu próprio ateliê ou a tua cozinha dos sonhos? Isso ele vem reforçando na tua marca, né? Você imaginou você ter um espaço próprio para dizer que é teu, onde as pessoas possam ter aquilo como referência. Eu preciso uma bolacha para um presente, essa bolacha precisa ser especial. Então eu sei que se eu for lá na pessoa, né, na fulana de tal, eu vou encontrar aquilo que eu tô querendo. Se eu for lá, eu sei que eu tenho aquilo que eu tô imaginando, aquilo que eu tô sonhando, eu sei que eu vou encontrar lá naquele espaço. Ou eu preciso daquele bolo para casamento, para um aniversário, para uma data especial. Você vai ser lembrada pela característica que você for, né, implantar ali na tua região, no mercado onde você está inserido. Então, seja no mercado de bolos, no mercado de bolachas, de lembrancinhas, de doces, né? Então tem essa área da confeitaria, ela tem assim um leque muito extenso de áreas que nós podemos, de segmentos que nós podemos atuar, né? Então escolha com calma aquilo que realmente vem te dar prazer. Uma dica muito grande que eu quero deixar aqui para você, e é muito importante, que nessa escolha você precisa fazer o quê? Pensar em primeiro lugar, se aquilo que você está fazendo, você gosta tanto, mas tanto, de tal maneira, que você faria até de graça.
Isso é um ponto fundamental. Eu hoje, por exemplo, trabalho com as bolachas porque eu amo fazer bolachas. É algo que me satisfaz, é algo que me deixa feliz, que me completa. Então eu faço a bolacha pelo amor que eu estou fazendo, a arte que eu estou fazendo nela, e não pelo valor que ela vai gerar. O valor, ele é algo que vai ser uma consequência, isso é a principal coisa. Então, aquilo que você for escolher, seja realmente pelo amor que você tem em fazer aquilo. Tem que ser algo que te dê prazer, que seja algo que te complete, que te realize. E aí o dinheiro vai falar assim: ah, Thaís, mas o dinheiro é importante, eu preciso fazer, como que eu vou ganhar dinheiro se eu não for fazer por dinheiro? Aí eu digo para você que o dinheiro, ele vem depois, ele é uma consequência, porque vai ser de uma forma tão intensa que você vai trabalhar naquilo que você realmente ama, que vai ser sempre maravilhoso tudo aquilo que você for fazer. E o dinheiro depois vai ser uma consequência, porque as pessoas vão ver o amor que você tem para fazer aquilo, e na verdade, assim, tudo aquilo que você faz com amor, ele não tem como não ser maravilhoso. Então as pessoas, elas veem isso através do seu trabalho no resultado que você vai entregar. E aí eu digo que você sem dúvida vai ter sim sucesso como consequência nessa tua escolha. E olha só, o que é bacana a gente poder entender é que existem diferenças de espaço. Para que é que você quer, para a sua necessidade, né? O espaço, ele tem que ser adaptado para a sua necessidade. Então, se a sua necessidade é para você produzir bolachas, então não significa que você precisa ter um espaço muito grande. Você precisa ter um layout adequado, né? Então, muitas pessoas acabam entendendo, para eu poder atender, fazer produção, eu preciso ter uma cozinha industrial, eu preciso ter um espaço gigante. E muito pelo contrário, você precisa ter um espaço que seja prático, aonde você tenha uma linha de produção que venha te ajudar, que venha a facilitar o teu processo. Ou seja, o que é uma linha de produção? Onde você consiga dispor o preparo da massa, a parte para assar a massa, para decorar, para confeitar, né, para glaciar e para decorar. Então você tendo um layout que se adapte à sua necessidade é o perfeito. Então o que é ter a cozinha perfeita? O que é ter o ateliê dos sonhos? É que ele venha atender a sua necessidade. E a minha necessidade é diferente da sua, que é diferente da nossa colega. Cada uma tem uma necessidade diferente. Por exemplo, esse espaço onde eu estou falando, é o espaço da minha cozinha. Não foi planejado para dar aulas, né? Porque eu venho de outra área. Então, assim, foi meio que uma coincidência eu ter feito uma bancada, né? Onde hoje eu uso para as aulas, as alunas ficam ali na bancada e tal. Mas depois ele foi adaptado, né? A gente conseguiu ampliar aqui um espaço maior, a mesa aqui onde eu estou, uma mesa bem comprida, aonde eu utilizo para as aulas, né? As alunas precisam executar sentadas, né? As artes, as pinturas e tal. Então, ele atende à minha necessidade. Mas se eu falar com outra pessoa, por exemplo, uma colega, ela vai ter um espaço diferente, mas esse espaço atende à necessidade dela. Outras pensam assim: se eu não tiver um forno perfeito, eu não vou conseguir assar bolachas. Não, você pode assar bolacha do forno da tua cozinha. Então o que você precisa é conhecer aquilo que você tem. Como assim conhecer o forno? Você precisa assar uma bolacha lá para saber se ele vai dourar mais de um lado do que o outro, se ele assa muito rápido ou muito lento. Então tudo isso tem que conhecer. Eu sempre falo nos meus cursos para minhas alunas que forno e marido, cada um sabe o que tem em casa, precisa conhecer, senão você não consegue trabalhar com ele. Com o forno é assim, com a tua batedeira é assim, né? Então até micro-ondas, às vezes você vai usar o teu micro-ondas de casa, você está acostumado, vai para uma outra escola, vai dar uma aula, um curso, o forno pode ser até a mesma marca, o mesmo modelo, o micro-ondas igual, mas ele age de forma diferente. A intensidade, a potência, alguma coisa é diferente. Nunca vai ser igual. Então eu sempre falo que cada um precisa ter o seu espaço atendendo a sua necessidade. Então, em primeiro lugar, você precisa saber o que você quer fazer.
Ah, eu quero começar a fazer bolachas simples. Ah, eu já quero partir para as mais elaboradas. Ah, eu gosto de pintura. Então você precisa ter, logicamente, um conjunto de coisas para fazer aquele trabalho específico, né? Então muitas vezes as pessoas acabam se empolgando. Ai, agora eu vou fazer, vamos dar um exemplo aqui, agora eu vou pintar bolacha. Sai lá comprando um monte de pincel, um monte de coisa, um monte de cortador, e daí não usa nada disso. Eu mesma tenho materiais ali que eu nem abri da embalagem, porque no início a gente se empolga mesmo, né? Você vai nessas lojas de confeitaria, você fica passada, porque cada dia tem mais coisas, mais ofertas, porque é natural, é um ramo do mercado que está crescendo, ele está em ascensão. Então significa que existem cada dia mais empresas fabricando, cada dia mais materiais aparecendo, né? E é natural, a oferta do mercado aí vai aumentando. E se você não prestar atenção e olhar realmente aquilo que você necessita, né, o que é o principal para você trabalhar, você acaba comprando um monte de coisa que acaba se tornando obsoleto. Você nunca vai usar. Então a sua cozinha perfeita, ela é aquela que atende a sua necessidade. Tá? Então não adianta você olhar assim, falar, nossa, essa seria a cozinha perfeita, teria que ter um forno desse, um espaço desse, uma bancada dessa para eu começar. Não, você pode começar, mas, né, logicamente que você vai sim poder melhorar o seu espaço e vai adaptando aos poucos aí de acordo com a sua necessidade. Muitas vezes a gente começa achando que vai trabalhar numa linha, num segmento, e acaba voltando-se para outro segmento, né? Então até é legal você definir isso primeiro antes de começar os investimentos. Às vezes, né, até vou dar um exemplo simples de pessoas que resolveram trabalhar com chocolate, por exemplo. Eu já não gosto muito, particularmente, não gosto de trabalhar muito com chocolate, né? Vocês percebem que não trabalho, é muito pouco que eu faço com chocolate. E pessoas que escolheram trabalhar com chocolate achando que iam fazer né, coisas elaboradas e acabaram que a necessidade ali do mercado e o que elas tinham para oferecer acabou virando uma produção. Entrou na moda aí as cascas de ovo para Páscoa, né? Para ovos de colher. E a pessoa começou a fornecer somente as casquinhas de ovo. Ou seja, aquela que vai comprar já compra a casquinha pronta de chocolate e acaba fazendo recheio e vendendo. Então ela não tinha pensado que poderia só num único produto, né, estar tendo uma lucratividade alta e acabou ali adiantando uma etapa para as outras pessoas que queriam vender esse produto especificamente, né? Então hoje, para pensar, tem pessoas que fornecem só a primeira base de massa, por exemplo, né? Pessoas que fazem massa folhada, fazem a massa e vendem para outras pessoas fazerem o corte, recheio e tudo mais. E assim por diante, né? Vários segmentos aí. Quem faz massa de pastel, por exemplo, tem aí, aqui na minha cidade tem fabricantes artesanais de massa de pastel que vendem só massa de pastel. Então você veja assim, é um segmento. A cozinha precisa ser adaptada para quê? Para aquela necessidade. Se fosse investir uma outra estrutura, mas para quê? Né? Então primeiro você precisa saber qual a linha que você vai desenvolver, o que você precisa que atenda à sua necessidade. E aos poucos, com aí as coisas andando, você vai adaptando da melhor forma que venha facilitar a sua vida. Então essa questão do layout, até a própria disposição de uma mesa, de um fogão, do micro-ondas, isso tudo pode fazer toda a diferença na tua casa, na tua cozinha. Você deixar de uma forma mais prática, né? Onde você cria uma sequência lógica na produção ali do que você está fazendo. E eu espero que essas dicas tenham sido úteis aí para você poder adaptar a sua realidade, a sua casa, a sua cozinha, na sua cozinha perfeita e na sua cozinha dos sonhos. E com o tempo que ela venha crescendo, né, e se tornando aí cada vez melhor, para que você possa, claro, né, cada vez mais, com mais conforto, com mais praticidade, realizar o seu trabalho. Eu fico por aqui e fica o meu grande beijo para você. Um beijo, até a próxima!